escala de valores na vida dele, querido. Ele colocou lá, o valor principal na minha vida e da vida da minha família é Deus. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo e essa pergunta eu vou fazer para vocês. O que nós estamos dispostos a abrir mão para colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? O que eu estou disposto a abrir mão? O que você está disposto a abrir mão para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? E eu coloquei algumas coisas aqui que no dia a dia, infelizmente, vão ocupando o lugar de Deus. O primeiro dele é o tempo. É o nosso tempo. Nós temos tempo para tudo, querido. Nós temos tempo para tudo. Para tudo. Tudo nós arrumamos um tempo. Mas, infelizmente, nós deixamos Deus de lado. Nós temos tempo para assistir. Temos tempo para mexer no celular. Temos tempo para comer, para vestir. Coisas básicas do dia a dia nós temos tempo. Mas o principal, que é Deus, muitas vezes nós negligenciamos. Deixamos Ele de lado. E na escala de valor do cristão, mais uma vez, Deus tem que ser a primazia. Temos tempos para tudo, mas nunca temos tempo para as coisas do Senhor. Já percebeu isso? Nosso sacrifício. Nós não temos tempo e às vezes não nos sacrificamos, entre aspas, para buscar as coisas do Senhor. Exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de uma reportagem que eu assisti. Tem pessoas no natural que se sacrificam-se com tudo, querido, para ter um bom futuro dentro da sua casa, um futuro para o seu filho. Eu vi uma reportagem se não me engano foi o Globo Repórter, onde um jovem estava lá, ia para o trabalho, lá em São Paulo. Galera que já foi em São Paulo aqui, eu nunca fui, mas tenho família lá, e eles contam para mim que lá é muito corrido. Praticamente a pessoa não dorme lá. E eles saíam de casa, o jovem na reportagem, de 5 horas da manhã, para chegar no trabalho de 8. Pegava de 8 no trabalho, saía de 5. Quando vinha chegar em casa, era 7, 8 horas da noite, para estudar a madrugada toda, para fazer um concurso, ou uma prova para passar lá no vestibular, um negócio para querer um futuro no natural para a vida dele. Se esforçava para tudo, querido. Para trabalhar, ele disse, rapaz, eu estou aqui, me esforçando. E o repórter fez um dia de caminhada com ele. E comia dentro do metrô, e lia dentro do metrô, chegava no trabalho cansado. E muitas vezes nós procuramos desculpas para tudo, para não buscar as coisas do Senhor, querido. Tudo é um motivo para nós não virmos buscar as coisas do Senhor, querido. E as pessoas no natural se esforçam para conseguir algo no natural que vai embora logo, logo. E as coisas do Senhor que é eterna para a minha vida, para a sua vida, nós nos esforçamos em colocar Ele em primeiro lugar. E às vezes eu fico, meu Deus do céu, eu perder para um ímpio. O ímpio se esforçar mais do que em mim, para buscar as coisas do natural, e eu para buscar as coisas no espiritual, estou perdendo para um ímpio. Vou não, meu irmão. Acerca de sacrifício, eu me lembrei logo de Abraão. Em Gênesis, no capítulo 22, do versículo do 1 ao 18. Vamos ler essa passagem aí? Bota aí, Gênesis 22. Aleluia, Deus é bom, irmãos. Em escala de valores, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, meu querido. Gênesis capítulo 22, verso 1. Uma história bastante conhecida. Todo mundo conhece essa história, mas vamos lá. Posso ler? Diz assim. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho. Preste atenção o que Deus disse para ele. Teu único filho. O que ele tinha de mais precioso. Lembre-se disso. O que Abraão tinha de mais precioso. Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Perceba que a Bíblia coloca bem enfatizado, seu filho, seu filho, seu filho.
rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar em que Deus lhe havia indicado. Próximo. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Próximo. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levando nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhava ambos juntos. Próximo. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E em seguida ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus havia lhe designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. Próximo. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, para o matar. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe falais, pois agora sei que teme a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. O que é que nós temos negado a Deus? O que é de mais valioso que nós temos, que muitas vezes nós deixamos Deus de lado e exaltamos isso? É o seu filho? É aquilo que você tem, materialmente falando? Muitas pessoas colocam coisas e pessoas no lugar de Deus, querido. Querem tanto um emprego, que quando conseguem um emprego, esquecem do Senhor. Querem tanto um casamento, que quando se casam, se esquecem do Senhor. Querem prosperar em tudo. Isso é errado? É não, querido. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar, na minha vida e na sua vida. Na escala de valor de um cristão, querido, Deus tem que ser a primazia. O primeiro e tudo. E Abraão sabia disso, querido. A Bíblia diz que Isaque era o filho amado dele, o único filho que ele tinha, o filho da promessa, da esposa que ele amava, de Sara. Mas mesmo assim, meu irmão, mesmo ele sabendo o sacrifício que teve para ter esse filho, ele entregou ele na mão do Senhor. A pergunta que eu quero fazer para você é: o que é que você tem entregado na mão do Senhor? Que você tem, que você diz que é mais valioso para você? Na escala de valor de um cristão, Deus tem que ser o primeiro lugar. Vamos ver o exemplo de Paulo? Não quero que você abra lá, mas Atos capítulo 26, verso 19. A Bíblia diz: Paulo diante do rei Agripa. Estava tendo um sinédrio e Paulo estava sendo acusado. E diante de um rei, querido, ele falou: eu estava indo no caminho de Damasco, onde veio no meio-dia, uma luz veio do céu, me derrubou, e ali eu tive um contato com Jesus. E Jesus falou para mim: Paulo, Paulo. Ele: sou eu, Senhor. Quem é que fala comigo? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Daquele dia por diante, Paulo transformou a sua vida e começou a pregar o evangelho de Deus. Por consequência disso, ele foi preso. E diante do rei que estava acusando ele, o rei poderia estava com a palavra final, ou soltá-lo ou mandar matá-lo. Mas mesmo assim, querido, diante da morte na vida dele, ele olhou para o rei e disse assim: não fui desobediente à visão celestial. Paulo colocou Jesus em primeiro lugar na vida dele. Em Atos capítulo 20, versículo 24, ele disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra em mim a carreira do Senhor. Paulo colocou Deus em primeiro lugar na vida dele, meu irmão. E quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, vai ser uma vida de sucesso. Vai ser uma vida de referência. Até hoje nós pegamos Paulo como exemplo na nossa vida, querido. Porque ele colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. A pergunta que eu não quero calar é: nós temos colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida? Na Bíblia Viva, na versão Viva, em Provérbios 3:6 diz: coloque Deus em primeiro lugar, em todos os seus caminhos,
e Ele vai guiar os seus passos. Sabe por que muitos crentes estão caindo no meio do caminho? Porque Deus não está guiando os passos dele. E para que Deus possa guiar os meus passos e os seus passos, nós temos que colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós temos que colocar isso na nossa mente, querido. Tem pessoas que colocam família em primeiro lugar, negócios em primeiro lugar. Meu irmão, tudo isso vai passar, mas Ele é eterno. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias da vida, até a eternidade. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, meu irmão. Esse é o nosso primeiro ponto, amém, amados? O segundo ponto, na escala de valores da vida do cristão, é a família. E muitas pessoas, infelizmente, erram ao pensar que a igreja vem logo depois de Deus na sua vida. Eu não estou negligenciando a igreja, mas a gente vai entender o que nós vamos ler aqui. Amém, queridos? Logo depois de Deus na vida de um cristão, tem que vir a igreja, querido. Quer dizer, a família, querido, e não a igreja. Um cargo, uma posição e até mesmo um ministério não deve ser mais importante do que a sua família. Porque é isso que Deus vai cobrar de nós. A família, irmão. A família, querido. Tem pessoas que são muito produtivas no cargo ao qual ela ocupa, no ministério ao qual ele faz, ao qual Deus o levantou. Mas coloca a escala de valor de família para trás. Deus tem que ser a primazia e segundo a família, querido. Em 1 Timóteo, abra aí, por favor, capítulo 5, verso 8. Na escala de valores de um cristão, Deus é o primeiro lugar e segundo é a sua família. Amém, queridos? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Veja o que é que Paulo diz aí, instruindo a Timóteo. Posso ler com vocês, queridos? Diz assim, ó. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente ou do incrédulo. Não importa o nível de crescimento espiritual que você tenha, o cargo que você tenha. Não importa os cursos ou os diplomados que você possa ter. Se Deus não for o primeiro lugar na sua vida e em segundo a sua família, você negou a fé. E é pior, olha o que ele diz, pior do que um incrédulo. Tem pessoas que são excelentes no seu trabalho cristão. São tops nos departamentos que eles fazem parte. Mas a sua casa é uma bagunça. E isso nada vai representar o reino de Deus. Se você não se ajustar primeiro no seu lar, nunca você vai ser bem produtivo onde você for. A minha família e a sua família tem que estar ajustada, organizada, equilibrada em todas as áreas, querido. Porque não adianta você vir aqui em cima e ministrar top, todo mundo sair, aleluia, glória a Deus, você chegar em casa e está o seu lar bagunçado. Que adianta, querido? Está pousando de santo em qualquer lugar que você for. E a sua casa, a sua vida, em todas as áreas, uma bagunça. Como você vai representar Deus que tem que ser o primeiro lugar na sua vida? Que credibilidade você vai ter quando você abrir a sua boca, querido? Eu me lembro, eu coloquei aqui um exemplo de um homem de Deus. Ele já ministrou aqui na nossa igreja, quando nós estávamos no outro prédio. E ele estava no ministério dele, e o ministério dele estava bombando. O homem conhecido no Brasil inteiro. Pregava não só no Brasil, mas também no exterior. Praticamente todos os dias ministrando, um cara top mesmo, usado pelo Senhor, nos dons ministeriais. Cara top de tudo. E certa vez ele foi para a igreja, não estava ministrando, e sentou junto com a sua esposa. E quando terminou o culto, a esposa dele chamou ele para conversar com o pastor, no escritório do pastor. Chegando lá no pastor, ele todo empolgado, achando que o pastor, a esposa dele ia, rapaz, você está fazendo um bom trabalho, glória a Deus, aleluia, continue assim. E a esposa dele olhou para o pastor e olhou para ele e disse, pastor, eu chamei meu marido aqui porque eu quero me separar dele.
Ele tomou o susto. Disse, rapaz, me separar, e o que é que eu estou fazendo? Ele disse, você é um sucesso no seu ministério, todo mundo te conhece, mas eu não te conheço mais dentro da minha própria casa. Não sei quem é você mais, porque você não convive mais comigo. Você é um sucesso em tudo que você faz, mas está sendo uma desgraça dentro do seu lar. A escala de valor do cristão, querido. Deus em primeiro lugar e sua família em segundo lugar. Não adianta você ser um sucesso em qualquer coisa que você faça. Se dar bem financeiramente em tudo que você faz. E até no ministério você ser conhecido no mundo inteiro. Se você perder a sua família, para nada isso vai servir. Quem está aqui comigo? Vocês estão entendendo, queridos? Diga, Deus é bom. Marcos capítulo 8, verso 36. Não quero que você abra lá, se quiser anotar, anote. Diz assim, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Trazendo para o que nós estamos ministrando. Perder a sua família. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Ter dinheiro, ter fama, ser conhecido no mundo inteiro e perder a minha família. Como Deus é bom, irmão. São essas coisas que tem que ser ajustadas na minha vida e na sua vida, querido. Ajuste a tua família, meu irmão. Porque é isso que Deus vai cobrar de nós. Principalmente nós homens, que somos o cabeça do lar. 1 Timóteo, abre aí, por favor. Capítulo 3. Como Deus é bom, irmãos. Como Deus é maravilhoso. Às vezes eu brinco, confesso com os meninos, eu queria ter a oportunidade que antes, até de eu me casar, eu conhecer essas verdades que nós estamos conhecendo, querido. Que eu já estaria muito mais na frente. Mas a Bíblia diz que nós não devemos olhar para as coisas que para trás ficaram, amém, queridos? Temos que avançar, irmão. E nós vamos avançar. Diga assim, eu vou avançar. Não, diga, eu vou avançar. Não sei se você vai querer avançar ou se você está falando de boca para fora, mas eu vou avançar, irmão. Independente de que se levante e não se levante, pode ser qualquer coisa, meu irmão. Se vier por um caminho na minha presença, vai fugir por 7, porque maior é o que está comigo. Amém, querido. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua família. Quando eu estava na faculdade, eu me lembro de pessoas lá, querido, que tinham dinheiro. Dinheiro, meu irmão. Eu estou dizendo dinheiro é dinheiro. Não era pouco dinheiro, não, era dinheiro. Chegava lá, para assistir a aula, tinha que tomar remédio controlado. Para assistir a aula, uma aula, tinha que tomar remédio controlado. E o que é que o dinheiro serve para isso? O dinheiro cura essas coisas? E ele falava comigo, ele dizia, rapaz, eu me sinto tão bem quando eu converso contigo, porque é a luz, meu irmão. E a gente dava conselho para ele, falava. Pessoas, querido, que têm posições no natural, que tem dinheiro, como a gente está falando, tem tudo isso, mas não tem o principal, que é Deus em primeiro lugar e a sua família. Você pode ter o mundo inteiro ao seu redor, todo mundo, tudo aos seus pés, mas se você não tiver Deus, e se não tiver alguém para compartilhar isso, para nada isso vai prestar. Na escala de valor de um cristão, Deus é o primeiro lugar e segundo é a sua família, irmão. Eu quero que você foque isso na sua mente. Deus é a primazia e segundo é a minha família. Como eu falei antes, tem pessoas que são produtivas demais, querido, no departamento ao qual elas servem, trazendo para nós aqui. São produtivos demais, são ativos, mas a casa, a família é uma bagunça, não se dá bem com o pai, não se dá bem com a mãe, é intrigado de sogro, de sogra, de primo, de sobrinho, sei lá o quê. Mas a aparência aqui em cima, ou no local onde ele está, é massa, é tranquilo. Mas o lar é uma bagunça, querido. Procure primeiro ganhar os seus. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Nós temos que focar nessas coisas, querido. É ou não é, porque o nosso ministério é um ministério de família, mano. E o que o diabo quer é bagunçar famílias, querido.
Porque quando ele bagunça a família, ele bagunça a parte principal da sociedade, querido. Porque a sociedade é formada por pessoas e essas pessoas se formam juntas, formam famílias, querido. E família desajustada em todas as áreas vai ser um desastre. E ele sabe disso, meu irmão. O diabo sabe dessas coisas. O diabo sabe as áreas ao qual ele deve atuar na minha vida e na sua vida. Porque ainda temos defeitos. Estamos em crescimento. Mas nós não devemos ficar com os mesmos erros sempre. Passa ano, passa ano, passa ano, passa dia, passa ano e continuando da mesma forma, querido. Tratando o marido de todo jeito dentro de casa. O marido tratando a mulher de todo jeito dentro de casa. Tratando os filhos de todo jeito. Sem colocar prioridades na sua casa, na sua vida, no natural e na sua vida principalmente espiritual. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. Isso aqui é Paulo instruindo a Timóteo. Vê o que ele diz. É necessário, diga, é necessário. Portanto, que o bispo, essa palavra bispo, você pode colocar como pastor, como chefe, líder, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante. Eu vou parar aqui nesse temperante para explicar um pouco. Tem pessoas que acham que a pessoa temperante é uma pessoa que tem que andar assim. Não fala com ninguém. Não, querido. Tem horas que você vai, sabe, ser mais firme e mais forte nas suas decisões dentro do lar. Mas isso não significa que você é um ignorante. Tem hora que você tem que estabelecer regras e quando essas regras é cumprida, você tem que ir lá e colocar ordem, querido. Falar. Colocar liderança dentro do seu lar. E é isso que ele está dizendo, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Próximo. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Próximo. Que governe bem a sua própria casa, criando os filhos na disciplina com todo o respeito. Próximo. Pois, olha para aí o que ele diz. Se alguém não sabe governar a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Se eu e você não soubermos governar a nossa própria casa, como nós vamos querer um cargo ou uma posição superior no reino de Deus, querido? Se a minha casa e a sua casa for uma bagunça, for no popular um desmantelho todo, não ser uma referência para nada na vida, pode ter conhecimento, pode ter o que for, querido, mas se a sua casa e a minha casa não for organizada para nada, vai servir esse conhecimento, querido. É um conhecimento jogado fora, porque um conhecimento sem entendimento não vai virar uma prática não, querido. É só informação. O ministro deve ser exemplo com relação à família, fiel à esposa, um bom governante da sua casa e seus filhos. Caso contrário, não está apto para cuidar da igreja e do ministério. Dentro do lar, veja o que Paulo disse em Efésios capítulo 5, verso 23. Efésios 5. Efésios capítulo 5, versículo 23. Posso ler? Vê o que ele diz assim. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Eu queria que só os homens prestassem bastante atenção nisso aqui. Nós, homens, somos responsáveis por nossa família perante Deus. Não, ninguém entendeu o que eu disse assim. Eu estou falando grego. Nós homens, somos os responsáveis por nossa família perante Ele. E sabia que muitas vezes os homens colocam essa responsabilidade para a mulher? Coloca o corpo fora. Mas lá na glória, meu querido, não vai ter como colocar o corpo fora, não. Porque você vai ser responsável pela sua família. Afinal de contas, ninguém te obrigou a casar ou a ter uma família. Foi livre e arbítrio, você escolheu.
ter uma família, ter filhos, se casar. Você escolheu, querido. Eu não sei você, mas eu não fui amarrado, casado, não. Vamos amarrar esse camarada aí para ele casar. Eu mesmo fui, não. Eu não sei se você foi, Api. Eu acredito que ninguém foi. Você escolheu essa responsabilidade de cuidar da sua família. E é interessante, né? Que eu coloquei algo aqui. Não é o pastor, não é o diácono, nem é o professor do departamento infantil que é o responsável pela sua família perante Deus, não. É você, meu querido. E muitas pessoas colocam a culpa no é o pastor. Não, é porque tem que ser o pastor, sabe? É o diácono que está ministrando, é o diácono. É não, querido, é você. Eu tenho responsabilidade com a minha família. O pastor tem com a família dele, mas você tem que ter com a sua, querido. Você é o cabeça do seu lar. Não sou eu, não, nem é o pastor, não. O responsável pela sua família é você. Pela minha família, sou eu. Nós somos os responsáveis perante Deus por nossas famílias, querido. Para levar os nossos filhos ao caminho do Senhor. Ensinando eles no caminho, querido. No caminho. Veja o que Jesus diz. Em João, no capítulo 1, versículo 11. João 1, 11. Nós estamos falando de primazia, de escala de valores, amém, queridos? E na escala de valores de Jesus, olha o que ele colocou. 1:11. Ele veio para o que era? Ele veio para o que era? E os seus não o receberam. Jesus veio primeiro para os seus. Escala de valor de Jesus. Primeiro para os seus. Nós, como representantes de Jesus, temos que ir primeiro para os nossos. Mas tem muitas pessoas que querem ganhar o mundo, mas esquecem de ganhar os de casa. Quer revelar Jesus por todo canto que passa, mas dentro de casa, misericórdia. Revela o diabo. Como eu falei antes, na igreja é produtivo, na frente das pessoas é produtivo, mas dentro de casa, misericórdia. Mas como eu falei na outra ministração que a gente ministrou aqui, Deus está vendo as nossas atitudes, querido. E o nosso comportamento dentro do lar. Talvez você esteja enganando o pastor, eu, ou qualquer outra pessoa, aqui, dando uma aparência de bom para a sua família, para seus filhos. Mas dentro do lar, Deus vê. Deus está vendo a nossa escala de valores. Aquilo que nós estamos colocando em primeiro lugar. Se nós estamos cuidando da joia preciosa que Deus nos colocou na nossa mão, homens de Deus, que é a nossa família. É a nossa família, querido. Que adianta, como dizer, eu ganhar o mundo inteiro e não ter ninguém para compartilhar essas vitórias? Não adianta de nada, querido. Jesus era judeu, descendente da tribo de Judá. E como a promessa da salvação foi primeiro para os judeus, Jesus foi primeiro para eles, ou seja, prioridade. Jesus priorizou. A pergunta que eu quero fazer para você: você tem priorizado a sua família? O seu tempo está sendo priorizado para a sua família? Você tem desfrutado do melhor aqui nessa terra com a sua família? Lucas capítulo 8, por gentileza. Verso 35. Lucas 8, 35. Posso ler com vocês, queridos? 8:35, nós vamos ler até o 38. 39. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentando aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror.
E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Genarezos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. E Jesus, tomado de novo o barco, voltou. O homem que tinha saído dos demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para a tua e conta aos teus tudo o que Deus te fez por ti. Então foi ele, anunciou por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus estava demonstrando a esse homem aqui, que foi expulso dele todos os demônios, que a primazia na vida dele tinha que ser Deus e depois a sua família, meu irmão. Ele queria seguir Jesus. Jesus disse: não, calma. Vai primeiro contar aos teus. Vai primeiro salvar os teus. Vai primeiro cuidar dos teus. Porque aquele que não cuida da sua casa, como vai cuidar das coisas do Senhor? Cuida dos teus, querido. Guarda os teus. Protege os teus. Guia os teus. Seja um exemplo para os teus. Essa é a segunda escala de valor de um cristão. E a terceira escala de valor para nós acabarmos é o trabalho. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Abra aí, por gentileza. Nós já lemos, mas vamos enfatizar a outra parte desse versículo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Quando a Bíblia diz, né? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Preste atenção que uma das essências desse versículo. Quem não cuida da família é pior do que o descrente, refere-se também ao sustento material, que vem através do trabalho, querido. Uma das formas que você sustentasse aqui nesse mundo é através do trabalho, querido. Do trabalho, trabalhar. Do trabalho. O trabalho é uma ordem bíblica. E é o meio de que o homem tem para sustentar a sua vida, a sua casa, dignamente, querido. A forma digna que Deus estabeleceu para o homem sustentar a sua família é o trabalho, querido. É trabalhando. É se movimentando. É fazendo alguma coisa. E é através do trabalho que o homem deve garantir o sustento e também servir a Deus. Em Efésios 4, 28. Abra aí, por gentileza. Olha o que ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, diga trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado, ou socorrer aquele que está necessitando. É através do trabalho, querido. É o trabalho. A Bíblia diz que você tem que comer o melhor dessa terra. Como? Sentado em casa. Através do trabalho, querido. Deus vai te dar inteligência. Deus vai te dar capacidade para quê? Para você trabalhar, meu irmão. Trabalho, querido. Quem não trabalha está andando fora dos princípios bíblicos, fora dos planos divinos. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia diz que Deus falou com Adão. E tem muitas pessoas que pensam que quando Deus falou para Adão trabalhar era porque ele estava em pecado. Ele não estava em pecado ainda não, querido. Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. Aleluia. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para dormir e cochilar. É isso, é? Para quê, querido? Cultivar, tratar, trabalhar, administrar a sua casa, cuidar da sua casa. Trabalhar, querido. Suar.
O trabalho na família, já que o culto é de família. Nos dias atuais, tanto o homem quanto a mulher têm entrado no mercado de trabalho. Nós temos visto isso. Mas a perfeita vontade de Deus é que o homem trabalhe e traga o sustento para o seu lar. E a sua mulher saiba administrar bem a sua casa. Essa é a perfeita vontade de Deus, querido. Que o homem vá trabalhar e a mulher fique em casa administrando os bens da casa, da família. Eu vou adiantar aqui para a gente ganhar tempo. O homem, não precisa abrir lá. Em Efésios, capítulo 5, versos 28 ao 29, diz: quem ama a sua esposa ou a sua mulher, ama a si mesmo. Por isso a alimenta e a sustenta, querido. Uma das formas de você demonstrar amor pela sua esposa, pela sua família, é trabalhar, querido, para alimentá-la e sustentar ela, dentro daquilo que você pode dar de melhor para eles. Trabalhar, querido. A mulher, Provérbios capítulo 31, do 10 ao 29, fala de cerca da mulher virtuosa. E há alguns pontos a serem observados nesse texto. No versículo 15 ele diz o seguinte: ainda de noite se levanta. Ou seja, não é preguiçosa. Pelo contrário, cuida do mantimento e das tarefas da sua casa. O trabalho do homem é sustentar a casa e o trabalho da mulher é governar bem a sua casa, querido. Sem ser preguiçosa, se levantar de noite, não é se acordar de meio-dia não, e a casa toda bagunçada não, querido. Vocês ainda me amam ou não? Os filhos. Sabe por que muitos filhos não querem nada com as coisas do Senhor? Porque não vê o pai querendo nada com as coisas do Senhor. Sabe por que muitos filhos não dão valor àquilo que têm? Porque não soam para conquistar, querido. Tem as coisas fáceis. Eu tenho um filho que tem 8 anos, eu vou trabalhar lá na feira. Daqui a pouco eu estou indo para lá. E ele está lá de 8 anos, eu já estou colocando ele lá. Vai abrir na bolsa, não sabe de nada não sabe atender de ninguém não. Mas abre a bolsa, querido, para o pessoal colocar as coisas lá dentro. Vai suar para tu saber a boa vida que tu tem dentro do lar. Aquilo que teu pai te dá. Porque se você não colocar o seu filho para fazer alguma coisa, querido, ele vai achar que tudo é fácil, tudo é tranquilo, tudo é maravilhoso. O trabalho engrandece e amadurece o ser humano, querido. Sabe porque tem muitos jovens, infelizmente, cabisbaixos, porque não trabalha, querido. Não se esforça. E isso é culpa minha e sua, se nós não colocarmos em ordem essas coisas aqui dentro da nossa casa, querido. Tem muitas pessoas que colocam a culpa do pastor, a culpa da igreja. Não, querido, está sendo ensinado isso aqui todo dia, querido. Sabe por que existem muitos filhos sem responsabilidade com nada na vida? Porque nunca trabalha para conquistar aquilo que tem. Tudo que pega dá fim, não tem nada, não tem cuidado com nada, quebra tudo, não sei lá, meu irmão. Eu me lembro quando eu era criança, eu ganhei um sapato, meu irmão cuidava tanto daquele sapato que eu só tinha aquele, querido. Porque eu sabia de onde foi que veio, foi do suor, do trabalho do meu pai. Mas muitos jovens, as coisas hoje em dia é tudo mais fácil, querido. E as pessoas não dão valor àquilo que conquista. Porque não está colocado lá na mente dele, querido. A escala de valores dentro do lar. Eita glória! Deus é bom, irmão. Provérbios capítulo 6, abra aí por gentileza. Seis. Olha o que ele diz aí. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Próximo. Não tendo ele chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o pão, na seca, ajunta o seu mantimento. Próximo. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantares do teu sono? Um pouco para dormir. O preguiçoso não é assim, né? Pai, dormir 8 horas, um pouquinho mais. É 8 horas, até 9.
tosquiar. Um pouco para cruzar os braços. Um pouco de repouso. Próximo. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Sabe por que muitos jovens não tem nada na vida, materialmente falando? Porque é preguiçoso, meu irmão. Porque trabalho tem adoidado aí. No popular falando. Tem serviço de sobra aí, querido. Mas sabe por que muitos jovens não quer trabalhar? Porque é preguiçoso. Sabe por que também, eu estou falando dos jovens, já que nós estamos falando dos filhos, mas sabe por que muitos homens não querem trabalhar? Porque é preguiçoso. Então vigia com quem você vai entrar num relacionamento, querido. Vigia, querido, porque depois, mulher, você vai dar de comer a um marido preguiçoso dentro de casa. Deixa eu adiantar, porque eu já estou entrando em outro ponto aqui. Vamos embora. Ladrão, assim sobreviverá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Próximo. O homem de Belial, do demônio. Olha para isso. O homem vil, e é o que anda com a perversidade na boca. Próximo. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. Próximo. No seu coração há uma perversidade. Tudo isso é no coração do preguiçoso, querido. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Todo preguiçoso fica maquinando alguma coisa para se dar bem em alguma coisa. Porque ele não quer trabalhar, ele não quer suar para conquistar o dele, ele quer as coisas fáceis. Próximo. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Só até aí. Deus não quer nada disso para nossas vidas, querido. Deus quer que nós entendamos a escala de valores para a minha família e para a sua família. Repita comigo, diga: Deus em primeiro lugar, minha família em segundo e o trabalho em terceiro. Vocês foram abençoados, querido. Coloque essa escala de valores na sua vida, querido, que com certeza o melhor de Deus está por vir na sua vida. Amém, amados? Vocês podem ficar de pé, por gentileza. Aleluia. Fala, Deus, que os teus filhos ouvem. Amém? Isso é palavra de salvação para as nossas vidas, amém, amados? Tenho certeza que você foi acrescentado. Tenho certeza que você recebeu algo da parte de Deus. Você não vai sair daqui da mesma forma. Você só sai daqui da mesma forma se você não tiver atentado para aquilo que foi ministrado. Então, guarda essas coisas no teu coração. Amém? Deus precisa estar, de fato, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Diga assim: Deus precisa estar em primeiro lugar em minha vida, na minha família, no meu trabalho e em todas as áreas da minha vida. Amém? Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor precisa e deve estar em primeiro lugar. Se quisermos ter sucesso. Amém? Deus também precisa estar em primeiro lugar nas nossas finanças. Sabe, amados, tudo que somos, tudo que temos, é por causa dele. Nós existimos por causa dele. Estamos aqui hoje por causa dele. O dinheiro que chega em nossas mãos é por causa dele. Porque ele nos dá saúde, sabedoria, disposição, projetos, estratégias, tudo vem dele. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios. O Senhor também merece que sejamos obedientes nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Dízimo você sabe que é 10% de tudo aquilo que chega em suas mãos. Amém? Seja fiel no pouco, porque no muito ele te colocará. Não seja fiel no dízimo somente quando for no pouco. Sabe, amados, porque muitas das vezes, quando o Senhor começar a acrescentar na sua vida o muito, o diabo ele vai vir. Tu vai dizimar essa quantia de dinheiro?
Tu tem tanta coisa para fazer. Tu tem contas para pagar. Tu poderia comprar isso, comprar aquilo. Mas seja fiel no pouco e seja fiel no muito. E ele vai continuar acrescentando na sua vida. Amém? 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sabe, oferta tem que ser com alegria. Não é por pesar, não é por obrigação, mas é uma atitude de amor para com o Senhor. Será, amados, que estamos dispostos a corresponder àquilo que o Senhor tem proposto no nosso coração, em relação à oferta? O que o Senhor tem proposto no seu coração é R$5. Seja fiel. Faça com alegria. Dê a sua melhor nota. A mais novinha, porque é para Ele. O Senhor tem proposto o que no seu coração? R$10, R$50? Seja fiel. Corresponda àquilo que Ele tem colocado no seu coração. Amém? Sabe, amados, tem pessoas que às vezes têm medo de trazer dinheiro para a igreja. Porque tem medo de Deus falar com ele. Isso é uma verdade. Eu não vou levar dinheiro não, porque vai que Deus fala comigo. Já aconteceu, amados. Meu esposo, eu posso falar dele. Nós somos uma só carne, amém? Deus já falou várias vezes com ele. Olha, semeei tanto na vida daquele irmão. Semeei tanto na vida daquele irmão. Ofertar tanto vale para a igreja, para o ministério que você faz parte, quanto na vida de pessoas. Então não tenha medo de trazer dinheiro para a igreja. Amém? Seja ousado, traga mesmo. Senhor, se você falar comigo, eu vou obedecer. É para ofertar. Se o Senhor colocar um valor no seu coração para ofertar no ministério, eu vou ser obediente. Porque quando eu sou obediente, Ele acrescenta. Amém? Então, eu gostaria que você pegasse a sua oferta, o seu dízimo, e você pudesse orar ao Senhor. Pega aí, coloca a envelope, está aí, amém? Sabe, tem uma coisa que nós não podemos perder, é a oportunidade de semear. Sempre que tivermos a oportunidade, semeie. Porque a colheita, ela é muito mais do que aquilo que você planta. Sabe, mas não é por pesar, não é por obrigação, não é por necessidade. Mas se a gente faz isso de coração sincero para com o Senhor, nós podemos celebrar a nossa colheita. E a colheita é grande. Amém? Então, você pode sair do seu lugar com alegria, dizimar e ofertar ao Senhor. Onde eu for, as suas bênçãos me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Minha entrada e minha saída, bendita será. Sobre nós há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, e a minha casa terá sempre sua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre nós há uma promessa. Sabe, Deus não quer o nosso dinheiro. Ele quer a nossa obediência. Amém, amados? Deus não quer tirar nada de nós, irmãos. Ele quer nos acrescentar. Eu não sei você, mas eu desejo e eu declaro que a cada dia eu vou ter transbordante. Não só para mim, mas para o ministério que eu faço parte. Mas para o reino de Deus. Mas para a vida das pessoas. Amém? Porque afinal de contas, somos nós os filhos a quem Deus quer usar. Na área financeira também. Amém, amados? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada essa noite, que é vida para as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai, pelo cuidado que você tem conosco, com a nossa família, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo,
que é o nosso amigo fiel, o nosso ajudador, aquele que nos lembra tudo aquilo que temos recebido de você e que nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz e que tem dia após dia transformado, Senhor, nossas vidas, transformado, Pai, a nossa família, nossas finanças, Senhor. Muito obrigada, Pai. Te peço uma ida para casa, em paz e em segurança, Senhor. Também te dou graças, Senhor, por cada jovem que está lá naquele acampamento. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que você tem dado a cada um deles, de poder receber a tua palavra, de poder tratar com cada um deles, Pai, o plano e o propósito que você tem para a vida deles, Senhor. Obrigada, Pai, nós declaramos que teremos filhos, Senhor, que vão muito além de nós, Pai. Filhos que serão representantes teus por onde eles passarem, Senhor. Que eles possam, Pai, ser um bom representante. Que eles possam, Senhor, considerar cada palavra que eles estão recebendo naquele lugar, Senhor. Muito obrigada, Pai, te peço uma noite debaixo da tua santa e eterna proteção, Pai, e que a tua boa mão esteja sobre nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém.